Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o papo vai ser sobre como viver essa conexão com a centelha divina na prática. Porque a gente sempre escuta por aí, né, a importância de se conectar com a nossa centelha, de deixar ela agir através de nós, né? Em algumas religiões isso é dito também numa conexão com o Espírito Santo. Então existem várias formas de entender e perceber que nós temos e nós somos um eu maior também, né? Somos uma partícula desse todo. Então, como viver isso na prática, né? Sem precisar estar professando uma religião, estar se declarando de determinada crença, mas viver isso no seu dia a dia, né? E aí eu vou contar um exemplo meu de como que isso me inspirou a ter esses pensamentos, né? Ampliar a minha percepção sobre a vida e eu acredito que isso é a pura conexão com a centelha. Eu estava grávida, e no início da gravidez, tinha acabado de me mudar de bairro, né? Fui morar em um outro bairro totalmente diferente daquele que eu costumava morar. E esse bairro que eu vim morar, ele é muito arborizado, né? Assim, eu moro num lugar onde tem realmente muitas árvores e isso muda totalmente a qualidade de vida, né, da pessoa. Então eu já estava me sentindo mais feliz, né? E aí estava grávida e nem sabia que estava grávida, eu andava de bicicleta pelas ruas desse bairro e eu comecei a perceber, não só quando andava de bicicleta, mas também quando ia trabalhar, ia e voltava, eu comecei a perceber que as folhas estavam caindo, né? E aí, tá, você pode pensar assim, ah, que bobagem, né? A gente sempre vê folha caindo. Na verdade, eu também já pensei isso, né? As folhas sempre caem, a gente sempre vê folha caindo, isso pode não significar nada. Sim, pode ser também. Se você decidir ir por esse ponto de vista, não tem nada de errado. Mas eu decidi pegar um outro caminho e de tentar entender, né, de buscar entender, na verdade, o que aquilo estava significando, né? Porque não era uma vez só, eram várias vezes, era todos os dias que eu via todo tipo de folha caindo e bem na hora que eu estou passando, né? Então eu comecei a ver aquilo como um sinal. Tem também um outro exemplo, quero abrir um parênteses aqui, eu vou contar no final da história, me lembra aí que eu quero contar, de um outro sinal que eu recebi também, que tem a ver com a natureza e tal, um sinal muito, muito engraçado, vou contar depois pra vocês. Mas aí então eu fui buscar o significado de folhas caindo. Claro, peraí, mas antes de eu buscar o significado, o que tinha em mim, né, como pré-conceito, um conceito prévio do que significava folhas caindo, tinha a ver com algo ruim. Eu começava a interpretar que aquilo era ruim, era um mau presságio, que poderia não ser sorte, né, folhas caindo. E aí eu pensei assim, como assim pode não ser sorte? Eu já tinha descoberto, né, que eu tava grávida. Isso durou muito tempo, gente, muito tempo de eu ver folhas caindo, sabe? Até que eu fosse entendendo realmente todo o significado que eu fui buscando. Então eu percebi que tinha essa conotação negativa que vinha de dentro de mim. E como eu não queria, né, ficar com essa conotação negativa, alimentá-la, né, porque tudo que a gente alimenta aumenta. Então eu escolhi alimentar uma outra visão, porque eu já estava aprendendo isso nos estúdios nos estudos de magia, né, que é da criação da realidade própria. Então eu decidi que eu não queria aquele significado, que eu queria continuar feliz, que eu queria viver minha vida feliz como eu já estava, né? E aí eu fui buscar o que significam folhas caindo, né? Eu só botei lá na busca do Google folhas caindo. E aí eu comecei a ler os significados interessantes, né? Assim, o da natureza mesmo, que significa isso de o ciclo daquela folha acabou, a árvore precisa eliminá-las para poder se concentrar em outras folhas que estão nascendo, as outras, a seiva, toda aquela produção ali da natureza, né, a fotossíntese e tudo, iria recomeçar. E o quanto que isso era importante para dar espaço e para que a árvore armazenasse a energia para aquilo que estava por vir. E aí, com esse significado, eu pensei assim, uau, é esse aqui que eu quero. E aí eu falei, é esse que eu vou fazer ser verdade na minha vida. E aí comecei a vir para dentro de mim, né, buscar
o que tinha, né, em mim que já podia ser liberado, já podia deixar para trás, já podia eliminar. Que cargas eu vinha trazendo, que pensamentos, que emoções tóxicas de repente, né? O que ainda não estava curado, que precisava ser eliminado. Porque eu já falei em outros vídeos, mas a minha história, bem rapidinho para resumir, é que eu realizei depois de 10 anos o sonho de me tornar mãe e de viver uma vida em família, que sempre foi um sonho que eu tive. E demorou muito para acontecer. E estudando sobre isso, a gente percebe que quando a gente tem esse desejo imenso no coração, aparecem mesmo obstáculos e a nossa tarefa é continuar avançando, né, na direção do nosso desejo. É isso que faz com que a gente vá se aperfeiçoando, vá se esvaziando daquilo que nos afasta do que queremos, do que almejamos, do que desejamos. Então isso tem a ver com o que a centelha divina quer para nós, né? E como que a gente percebe essa conexão, prestando atenção nos sinais que a vida dá. A vida sempre dá sinais. Então esse foi um sinal que eu aprendi. E aí eu fui buscar em mim o que eu precisava eliminar. Porque para habitar essa terra prometida, né, é daí que vem, ó, bem te vi. É daí que vem esse conceito da terra prometida, né? É uma terra nova, é uma terra de promessas. A velha pessoa não pode entrar nessa terra. Quem é a velha pessoa? A velha pessoa destoa daquela maravilha que vai ser a vida dela, daquela felicidade. Porque felicidade é plenitude. E plenitude vem de um coração limpo. E um coração limpo vem da gente fazer esse trabalho interior de se esvaziar. Então, eu aprendi com a natureza, né? É daí que vem também o alma jardineira, que o verde falou muito alto comigo, né? Eu senti Deus, eu sinto Deus o tempo inteiro. Para mim, são folhas mágicas, que foi aí que começou mesmo esse processo todo, né? De eu me conectar com a centelha. Eu falei para vocês que eu ia contar, para finalizar aqui, né, mais um exemplo de um sinal que eu recebi, que foi quando eu comecei a deitar na grama, né, da minha casa. Eu tinha recém colocado um gramado da minha casa, estava morando sozinha depois de uma separação, estava muito feliz em poder decidir o que eu queria fazer, né, e a primeira coisa que eu decidi é colocar grama. E eu ia deitar na grama, e eu ficava embaixo de uma árvore que tinha no terreno, na casa, no quintal, né? E eu ficava deitada lá. E eu tinha assistido um filme, aquele filme Sob o Sol da Toscana, na qual a personagem principal, recebe na cabeça ou no ombro uma rajada de pássaro, né? O pássaro faz cocô no ombro dela. E aí ela interpreta aquilo, alguém interpreta para ela como um bom sinal. Fiquei com aquilo na cabeça e tava eu um dia lá no quintal de casa, olhando para a árvore, assim, olhando para cima, e decidi perguntar, né? Eu tava já namorando meu marido e decidi perguntar: Deus, se eu for ficar grávida, se eu for ter um filho, me dá um sinal igual aquele do filme? E eu falei assim, sabe? Meio sem pensar, que eu tava embaixo da árvore. E vocês acreditam, gente, que um passarinho cagou na minha perna, na minha canela. E eu fiquei imensamente feliz com aquilo. Olha que loucura. Foi um sinal que eu pedi. E eu aprendi a alimentar isso, entendeu? Alimentar, abençoar, dizer, tá acontecendo? Então, ok, eu tenho essa tendência, sabe? É isso, então é um sinal, porque o sinal sou eu também que estou direcionando, né? O que está acontecendo fora de mim é uma ressonância com o que está dentro de mim. Por isso não existe coincidência. É a gente que está emanando aquilo ali. A gente que fica atento para saber o que é que está acontecendo, né? O que é que a vida está querendo nos dizer. Assim como eu aprendi, a escutar as folhas mágicas que começaram a conversar comigo. Eu espero que esse vídeo toque o coração de vocês. Essa é a minha intenção maior aqui. Se inscreve no canal, fica aqui comigo e curte esse vídeo. Tudo isso que a gente precisa pedir, né? Gente, até o próximo. Um beijo, tchau!